Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros de Luiz. Sempre aqui estamos com muita alegria, porque é um momento ímpar em nossa vida, que é momentos de reflexões em torno do Evangelho de luz, dos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Momento de nos reunirmos em família. Por isso nós costumamos dizer que esse é o momento da família, a família com Jesus, o encontro da família com Jesus. Nós não temos ainda nem condições de dimensionar o valor do Evangelho no lar em nossa vida. A espiritualidade sempre está a nos orientar para esse momento, um momento de reflexões, de harmonização, de fortalecimento. Não esqueçamos o recipiente com a água que é fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Hoje, primeiro domingo do ano de 2023, o primeiro evangelho do ano, é mais uma etapa em nossa vida. Então, para darmos início, façamos a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem é 178, obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, o capítulo 5, versículo 20. Quando o homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o desperdício, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende e eleva-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para uma vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afaste os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Bem, meus amigos, aqui Emmanuel, analisando o registro do apóstolo Tiago, nos faz refletir sobre a tarefa que cada um de nós possui, que é o que ele chama de obra individual. Diante da vida, diante das situações negativas, nós podemos desenvolver esta obra individual.
através da boa ação. Uma boa ação que vai, como ele diz, edificar, iluminar sempre. A nossa obra individual, ela se executa em todos os ambientes, em todas as situações, quando nós contribuímos para a conversão, para a orientação e esclarecimento de um irmão nosso que estava em desequilíbrio, que estava fora da rota do bem. E isso faz com que tenhamos uma contribuição para que as trevas, que os males desapareçam. Então está aqui a nossa leitura, a leitura preparatória, e vamos então fazer agora a nossa prece inicial. Então, meus amigos, vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os amigos espirituais venham nos encontrar, venham a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, derramai vossas bênçãos de amparo e proteção sobre todos nós, ajudando-nos nesse momento em que iremos fazer o nosso estudo, o estudo do vosso Evangelho, ajudando-nos assim a entendê-lo e que ele possa tocar os nossos corações, nos motivando a reforma íntima. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, nós estamos, como já dissemos, iniciando mais um ano novo, né? Momento de agradecermos pela trajetória que percorremos no ano que terminou, com as suas dificuldades, com as suas dores e sofrimento, mas certamente com momentos de alegria, tudo, enfim, momentos de aprendizado. Tudo que nos acontece para que tenhamos um aprendizado em torno do que as situações querem nos ensinar. E até dizem que devemos agradecer pelas dificuldades, pelos momentos dolorosos, porque permitem a corrigenda do mal que fizemos ao nosso próximo, na presente encarnação ou em encarnações anteriores. E que com certeza são aprendizados, nos servem para a reflexão, nos servem para interpretarmos o que é que essas situações estão querendo nos ensinar, nos advertir. E como é também um momento em que geralmente nós elaboramos projetos de vida, estabelecemos metas, muitas vezes que não são cumpridas, né? É um momento de pensarmos em que ponto nós estamos focando esses nossos projetos, essas nossas metas. Logicamente, nós estamos na matéria. Nós somos espíritos imortais em nenhuma experiência terrena, em nenhuma experiência material, que é transitória, que é passageira. Estamos na matéria, necessitamos de projetos, de metas que possam nos dar mais qualidade de vida. Isso não é nem um pouco negativo, nem um pouco prejudicial. Mas o que devemos atentar é que tudo que nós realizarmos no campo material, tudo, enfim, deve estar direcionado ao nosso crescimento espiritual. Se somos empreendedores, por exemplo, se temos uma empresa,
temos metas materiais a alcançar. Mas qual é a nossa meta moral e espiritual? Será certamente a nossa meta de termos um desempenho correto, com justiça, para que os subordinados possam crescer, possam ver em nosso exemplo a forma correta de agir. Porque temos no cotidiano a oportunidade de darmos o nosso testemunho de tolerância, de paciência, de compreensão, de caridade. E isso faz com que tenha uma repercussão junto a todas as pessoas, principalmente aqueles que vivem sobre a nossa orientação, sobre a nossa direção. Então, momento de pensarmos o que está sendo prioridade, onde estamos centrando os nossos projetos, só no crescimento espiritual? Aliás, desculpem, só no crescimento material, querer ter mais, querer acumular bens para sermos famosos, para realizarmos grandes aquisições, demonstrando assim todo o nosso poder aquisitivo. Aí a gente lembra do exemplo de uma pessoa conhecida que, levando uma vida assim de ostentação, só pensava em acumular bens, mudava muito de casa, residências cada vez mais sofisticadas, mais de um carro, cada um mais caro do que o outro, enfim, vivia em torno desse objetivo. Eram joias, eram roupas de grife, e um dia acontece um imprevisto e ele perde essa condição. É quando ele compreende que nada lhe pertencia. Do jeito que chegou, em suas mãos também saiu. E é nesse momento em que ele se lembra de recorrer a Deus, porque ele estava se sentindo no fundo do poço, ele estava se sentindo perdido, sem rota, sem roteiro. E pelas mãos de uma pessoa amiga, uma pessoa simples, que ele nem se lembrava que era seu amigo, porque haviam percorrido uma longa estrada juntos até ele ficar rico, ele chega ao Espiritismo e passa então a compreender os ensinamentos de Jesus. Então, nesse ano que se inicia hoje, que nós poderíamos então pensar, por que não estabelecer como meta de vida criar toda uma condição para construirmos o reino de Deus em nossa vida. Porque o reino de Deus, a gente sempre pensa naquele lugar além dos limites terrenos, né? Mas o reino de Deus, essa palavra está presente no Evangelho em muitos casos, em muitas passagens, porque significa reino de Deus, a vida em plenitude. A vida plena, que significa em paz, em harmonia, apesar de todos os dissabores, apesar de todas as dificuldades, porque às vezes a gente pensa que só pode ter paz, harmonia quando não tiver mais problemas. Isso está muito longe de acontecer aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e de expiações, em transição, mas ainda o mal ainda persiste. E nós precisamos aprender a construir esse reino dentro dos nossos corações, apesar de toda a turbulência ao nosso redor, que decorre de nós mesmos.
do que fizemos, do que realizamos de forma contrária às leis divinas, e ainda no hoje, onde ainda persiste em nossa vida muitos altos e baixos, e nesses baixos eclodem os nossos sentimentos ainda muito mesquinhos. Então, a construção do reino de Deus, a construção que precisa acontecer ainda aqui na terra, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. E a proposta do Cristo é para que isso aconteça. É uma construção gradativa que, logicamente, vai chegar ao ponto em que teremos uma vida plena na espiritualidade. Então, meus amigos, nós poderíamos, então, pontuar. E nós elencamos aqui alguns itens. Por exemplo, nós temos todo um potencial para sermos e criarmos o que quisermos. Podemos estabelecer e vibrar um campo de paz, harmonia e amor. Criamos diariamente um ambiente de acordo com o que pensamos e fazemos. E aqui nós lembramos que quando nós pensamos e fazemos, é porque temos aquele sentimento que vai gerar o pensamento e concretizar-se. Esse reino que criamos terá as características que desejamos. Pode ser um reino de guerra ou de paz, de amor ou de ódio. Como o fizermos, será esse reino. Por isso, ainda hoje na terra, se multiplicam os reinos da mentira, da violência, da maldade, da subjugação do outro. Podemos fundar o reino da descrença, um reino árido, estreito e seco, um reino sem luz, que não consegue estabelecer fronteiras muito além de si mesmo. Ou o reino da injustiça, da ganância, um reino de intrigas e abuso de toda a ordem. Poxa, como identificamos tudo isso nos dias atuais? No estado vibratório evolutivo que a humanidade ainda vive. Tudo isso, criação nossa, um reino da maldade, um reino do ódio, da perturbação, da doença, do desequilíbrio. No entanto, podemos aderir ao reino proclamado há 2000 anos e fundar onde nos encontrarmos o nosso reino. Um reino de paciência que suporta as tolices dos demais e apenas esclarece desejando fazer luz. Um reino de amor que ampara o próximo, que admira a natureza e a protege, que zela pelo bem-estar do outro. O reino de concórdia, de entendimento, o reino de Deus. O local todos os temos, enorme, inigualável, o nosso coração. Aí a gente se pergunta, que tipo de reino estamos criando? É um momento realmente para pensarmos, para refletirmos, para identificarmos assim como está sendo a nossa atuação, a nossa vida. Estamos vivendo em torno de quê? Em torno da criação desse reino que Jesus nos orientou, de paz, de harmonia, de amor, de perdão, da prática incessante do bem? Ou ainda temos criações deletérias, vamos assim dizer, malignas, porque temos ódio, porque temos ressentimentos, porque desejamos mal ao outro?
porque queremos dominar o nosso semelhante. Aí a gente diz, não, mas eu não sou uma pessoa assim tão atuante, eu não tenho assim, uma atuação em grupos, né? Eu não tenho empresas nem nada, como é que eu posso agir dessa forma? Não, cada um pode agir dessa forma, dentro de casa, no ambiente de trabalho, onde quer que seja. Ao invés de contribuir com a paz, com a harmonia, com a fé, com a esperança, fazendo o bem, é uma pessoa de discórdia, é uma pessoa que se dá ao outro, mas se dá de uma forma negativa, que oferece ao outro intrigas, que é veículo de injustiça, de inveja, porque é egoísta, e o egoísmo traz consigo orgulho, vaidade, inveja, arrogância, prepotência, todos os outros males. Por isso que os espíritos dizem que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Então, meus amigos, que hoje nós possamos estabelecer como meta de nossa vida, iniciando mais um ano, estabelecer como meta a criação do reino de Deus dentro dos nossos corações, para que transformados possamos ser luz na vida das outras pessoas, como Jesus mesmo diz: vós sois a luz do mundo. Aquele que adquire o conhecimento evangélico se torna a luz do mundo, porque pode iluminar o seu próximo. Então, essa é a mensagem de hoje. Pensemos nisso, tenhamos essa consciência com relação ao objetivo maior da nossa vida. E assim vamos nos preparar para as nossas rogativas, elevando nossos corações a Deus, nosso Pai. Senhor meu Deus Criador, a que pedimos, Senhor, pela paz do mundo, pelo entendimento entre as nações, pela justiça social, levando amparo e proteção aos nossos irmãos desassistidos. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela esteja em coesão com o Evangelho e com a codificação. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho de luz leve harmonia aos lares. Rogamos, Senhor, pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, o restabelecimento da saúde de familiares, parentes, amigos, por todos que estejam enfermos, pelos nossos irmãos desencarnados que estão em perturbação e sofrimento, para que encontrem o consolo da luz divina em seus corações. Pedimos, Senhor, por aqueles que desencarnados ainda vibram contra nós, por cada um de nós, por nossos familiares, pela paz, pela saúde e harmonia. Façamos agora um breve silêncio, para que cada um possa apresentar a sua rogativa. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas apresentadas, derramando bênçãos de luz a nos envolverem, iluminando o nosso ser, higienizando, limpando o nosso ser das energias negativas,
harmonizando os nossos centros de força. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Desejando a todos um ano novo de realizações positivas, de muita paz e harmonia, saúde, estamos encerrando o Evangelho de hoje, desejando assim muitas bênçãos a todos vocês. Até breve.